nós vamos falar um pouquinho sobre a piedade. A piedade é um sentimento de compaixão para com o irmão em sofrimento. É a virtude que mais nos aproxima dos anjos, é o sentimento divino que nos impulsiona ao auxílio do próximo. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Como nosso pai já falou tantas coisas, né, sobre esse sentimento que a gente tem que ter da fraternidade, a piedade é quando sentimos por alguém uma compaixão que vem lá do fundo do nosso coração. Muitas vezes passamos na rua, vemos uma pessoa acidentada, vemos crianças pedindo um prato de comida, e esse sentimento, quando toca fundo mesmo no nosso coração, é a compaixão. Devemos sempre que pudermos auxiliar esses irmãos. Se não pudermos fazer nada, uma situação até de um acidente, em que não podemos interferir, mas façamos uma oração. A oração é uma forma que temos de transmitir o nosso sentimento de compaixão e de amor para aquele irmão. Uma criança, uma pessoa pedindo às vezes um prato de comida, por que não dar um prato de comida, um café com leite, um pão? Isso para ele é tão pouco, para nós é tão pouco, mas para ele é muito. Então devemos sempre ter esse sentimento de compaixão muito aflorado dentro de nós. Não devemos fechar os nossos corações diante do sofrimento e dificuldade de nossos irmãos. Ao contrário, estimular e fortalecer esse sentimento nos leva a praticar a caridade. Quando temos esse sentimento forte da piedade, da compaixão, somos levados a praticar a caridade. E dessa forma estamos cada vez mais seguindo o nosso Evangelho, o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Muitas vezes, no auxílio ao próximo, encontramos o caminho para a solução dos nossos próprios problemas e vemos que os nossos problemas diante daquele é tão insignificante e caímos na realidade e reconhecemos que somos muitas vezes pessoas privilegiadas diante do sofrimento alheio. A piedade bem sentida é o amor. O amor foi o sentimento que o nosso Mestre Jesus passou para todos nós. Ela é um devotamento, o esquecimento de si mesmo, e essa abnegação em favor dos desfavorecidos é a virtude por excelência que em toda a sua vida praticou Jesus, que nos ensinou na sua doutrina tão santa e sublime sentimento, que é o sentimento da piedade. Jesus praticou tantos milagres, mas antes dele praticar os milagres, ele sentiu a piedade por aquele irmão. Ele praticou a caridade e, através dessa caridade, o amor se fez. Então, devemos realmente, sempre que pudermos, ajudarmos aos nossos irmãos, praticar a caridade de alguma forma. Aqui no nosso centro, praticamos de alguma maneira a piedade através da cura. Eu não sei se as pessoas que trabalham na cura já sentiram isso, mas quando estamos na cura, tanto na quinta como no sábado, quando uma pessoa chega aqui, que deita naquela maca, através das palavras, ou às vezes ela escreve o que está sentindo, o momento que está passando, sentimos aquela dor pelo aquele sentimento, aquele sofrimento daquele irmão, que muitas vezes não é só um sofrimento físico de uma doença, mas é um sofrimento emocional, uma situação difícil em que ele está passando. E quando sentimos essa compaixão por aquele irmão, a gente quer fazer o máximo, quer cuidar dele com todo carinho, quer aplicar o reiki, os cristais, de uma maneira assim, a gente reza muito, pede muito para que ele saia dali bem melhor. Esse sentimento é a compaixão que nós praticamos e damos a ele o nosso amor. Quando ele sai, que nos dá aquele abraço de agradecimento, sorrindo, dizendo que está se sentindo melhor, é tão gratificante para o nosso coração. Porque praticamos ali a nossa caridade e a nossa compaixão.
A piedade é o sentimento mais apropriado a nossas mudanças e crescimento, domando em nós o egoísmo e o orgulho. Realmente, quando a gente pratica esse sentimento, a gente deixa o orgulho de lado, né, e vai ajudar o próximo. Existem pessoas que às vezes dizem, eu não posso fazer nada, então finge que é melhor nem ver. Mas não deve ser assim. Porque se tentamos fingir que não estamos vendo, né, estamos endurecendo os nossos corações. E não devemos nunca endurecer os nossos corações. Devemos sempre procurar ajudar de alguma forma. Se não podemos ajudar materialmente, mas podemos ajudar com palavras, podemos ajudar com a nossa emoção, com o nosso carinho. Muitas vezes choramos com esse irmão numa situação difícil e essas lágrimas são um bálsamo para esse coração. Então devemos sempre procurar praticar, ajudar, manter o nosso coração, essa chama acesa da compaixão. Fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referência a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Essa é uma outra situação. Sempre que ajudarmos o irmão, sempre que praticarmos a compaixão, devemos ter muito cuidado para não ofendermos esse irmão, não humilhar, tentarmos fazer isso de forma amorosa, de forma suave, para que ele sinta realmente o nosso amor e se sinta acolhido e nunca humilhado. Sem dúvida, o contato com o infortúnio de um irmão pode trazer até um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e nos abala penosamente. Mas temos que superar isso e principalmente agradecer muito a Deus por muitas vezes não estarmos naquela situação. Somos privilegiados de estarmos numa situação bem melhor, mas devemos ajudar aquele irmão. Também nunca devemos falar que aquele irmão está passando por uma situação difícil porque fez alguma coisa ou porque está resgatando alguma coisa de vidas passadas. Ele pode até realmente estar nesse processo, mas isso não é da nossa conta, não nos diz respeito. Isso é uma coisa que ele vai ter que superar e nós podemos ajudá-lo a superar essa situação de uma forma amorosa e generosa. Grande, porém, é a compensação quando a gente sente que um irmão desse que está passando por uma situação infeliz dá um sorriso, te dá um abraço de agradecimento. Isso é um calor tão grande, faz tão bem à nossa alma, que nos revigora assim por semanas. A gente fica assim em júbilo porque conseguimos de alguma forma ajudar a esse irmão. A piedade é melancólica, mas é a celeste percursor da caridade, né? Miguel, que foi o espírito que trouxe essa mensagem para Kardec, ele fala sobre isso, que a piedade, ela veio antes até da caridade, por isso ela é considerada a irmã da caridade. Porque se você só vai praticar realmente a caridade, é quando você sentir em seu coração esse sentimento forte de compaixão pelo outro. Quem sente compaixão, sente empatia pelo outro. Quem sente empatia, se coloca no sapato alheio, o que leva a acolher e respeitar a dor do outro. Quando isso acontece, toda crítica e julgamento são anulados. Você acolhe a pessoa e a reconhece como igual. Falou Joana de Ângeles. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos da terra se submeterem à caridade e à piedade, a terra se tornará feliz, fazendo que reine aí a concórdia e a paz e o amor. Quem sente compaixão, sente empatia pelo outro. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, mas ainda vamos falar mais um pouquinho. Mas agora vamos falar dos órfãos, né? E os órfãos têm tudo a ver com esse sentimento de caridade, de piedade pelas pessoas.
Meus irmãos, amai os órfãos, e porque os órfãos não são só os órfãos crianças, né? Existem os órfãos também, os adultos, os velhinhos, que são órfãos de filhos. Então devemos também nos dedicar a esses órfãos, a esses nossos irmãos. Como podemos fazer isso? Se não podemos acolher uma criança, se não podemos fazer mais, mas podemos tirar um diazinho que fosse no nosso mês e ir a algum lugar. Tem tantos orfanatos, hospitais. O pai mesmo falou esse dia do Hospital do Câncer. Lá existe a ala das crianças que recebem pessoas que queiram ajudar, que queiram participar. Tanto aqui em Jacarepaguá tem vários orfanatos, tem um orfanato aqui perto que é de crianças excepcionais. Eles precisam muito de ajuda. Então essa é uma maneira de ajudarmos aos órfãos. Devemos realmente praticar esse sentimento da piedade em relação aos órfãos. Os órfãos de pai, os órfãos de filho, os órfãos até de amor, aquele que não tem ninguém, que precisa de uma palavra, de um carinho. Mas esse assunto dos órfãos, para mim, é um assunto assim que me toca muito. Então eu vou contar para vocês uma história sobre órfão, né? É sobre o meu neto, o Lucas. A minha nora e o meu filho não podiam ter filhos. E a minha nora é uma pessoa que ficava sofrendo muito. Meu filho trabalhava embarcado, ficava 15 dias fora, ela ficava chorosa, queria uma criança dentro de casa. E eles estavam na fila da adoção, mas estava muito difícil. Aí um amigo dele da plataforma falou que lá na terra da sua mãe, Aracaju, tinha uma pessoa que trabalhava na casa dele, que a filha estava grávida e não queria a criança de forma alguma. Aí meu filho falou com minha nora ficou empolgada, e aí resolveram adotar a criança quando nascesse. Meu filho cuidou lá do pré-natal da moça, e finalmente ela entrou em trabalho de parto. Aí correram, meu filho estava embarcado, foi uma loucura, teve que vir de helicóptero, minha nora já estava no aeroporto esperando, e lá foram eles para Aracaju. Nasceu o Lucas, né? A moça nem quis ver, falou que não queria ver, que não sabia como é que seria, porque tinha sido uma criança de um amor de carnaval, ela não sabia como era a criança e não queria saber. E nós vamos esperar o Lucas para ver como é que é, né? Então, o que aconteceu? O Lucas nasceu, logo no dia seguinte ela já saiu da maternidade, foram no Juiz, era um vilarejo perto de Aracaju, uma cidade pequenininha. Aí saiu do hospital, já entrou lá no tribunal e o juiz deu entrada na papelada e esperaram uma semana, lá veio o Lucas para cá, né? Foram 5 anos esse processo. 5 anos, assim, meu filho todo ano tinha que ir. A assistência social veio conhecer a nossa casa, conhecer a família, passou por todo esse processo 5 anos. O Lucas teve que ir lá 2 ou 3 vezes. Na última vez, o Lucas já estava grandinho, o Lucas foi quando recebeu a certidão definitiva. E aí o juiz falou para o meu filho, né, que o Lucas era uma criança muito sortuda, que as crianças naquela família tinham todas sido retiradas porque estavam todas muito fracas, doentes, algumas morreram, e que o Lucas era uma criança sortuda. Aí meu filho chegou aqui, contou essa história, e nós chegamos à conclusão que sortuda éramos nós, né? Tivemos o privilégio de ter o Lucas na nossa vida. O Lucas é uma criança muito especial. Quando ele fez uns 7 anos, ele questionava muito por que minha nora sempre dizia que ele tinha nascido do coração. E ela contou para ele, né, que a história toda, ele aceitou muito bem, só pediu para conhecer Aracaju. E quando crescesse, queria lá conhecer a terra dele. E o Lucas é uma criança assim, que nos faz muito feliz, trouxe muita alegria. E a alma dele sabe, sempre soube. Desde pequeno, o Lucas era uma criança que não deixava um grãozinho de feijão no prato. E ele dizia: não se desperdiça comida. Comida não pode deixar no prato, porque tem crianças que não têm o que comer. Então ele sempre teve consciência disso. A alma dele sabe. Ele sempre foi uma criança extremamente carinhosa, sabe?
Ele tem um carinho assim pela gente, um amor, uma dedicação. Ele agora está com 12 anos. Mas desde pequeno que ele aprendeu a mexer no telefone, ele liga para as avós, né? Eu e a outra avó, para saber como a gente está. E um dia desse eu perguntei, Lucas, o que você vai fazer quando você crescer? Ele falou, quero ser médico. Eu digo, Lucas, para quê? Porque eu quero cuidar das minhas velhinhas. Esse é o meu neto. E eu digo para vocês, se vocês não puderem adotar, mas ajudem, né, uma criança. Ele não vem muito a Cabana, mas ele frequenta o centro espírita ali do Pichincha, porque a minha nora... Até eu montar um asilo aqui. Pois é. Aí é que vem. A minha nora, ela faz a evangelização ali no Pichincha, no centro espírita. E ele vai todo domingo, ele vai à doutrina, ele assiste, ele estuda no colégio de freira, ele diz assim, vovó, a irmã não pode saber que eu vou lá pro centro para matar, se ele Lucas, realmente. E ele olha, foi uma bênção na nossa vida. Então, se puderem ajudar uma criança órfã, façam isso, porque, olha, o retorno é maravilhoso. Graças a Deus.